esse dia especialmente escolhido reina sobre a coroa da Casa de Umbanda, ponta de luz do Caboclo Cobra Coral, que humildemente abre suas portas nesses tempos difíceis e especiais para consagrar cada um dos orixás em seu trono, junto com todos que podem nos assistir virtualmente. A Totô, nosso Pai Obaluayê, Senhor e Rei do trono da evolução, que o vetor divino, que traz o movimento contínuo, que nos leva a Deus, esteja presente nesta casa e na casa de todas as pessoas que estão nos assistindo. Antes de mais nada, e já de imediato, eu peço a todos que estão passando por situações de doença ou que conheçam pessoas que estejam passando por situação de doenças, que apresentem, comecem a mentalizar e apresentem a Obaluayê suas aflições e seus desejos de restabelecimento de saúde. Saravá, nosso Pai Obaluayê, em seu trono da evolução. Saravá, a minha própria ancestralidade, que traz Obaluayê no centro da minha individualidade. Que Obaluayê, que gentilmente, generosamente me escolheu para acompanhar a minha centelha de vida em todas as minhas encarnações, aceite o meu pedido de desculpas pelas minhas falhas, por aquilo que eu não consigo realizar e por aquilo que, embora eu consiga, eu não realize a contento. Eu sinto os braços de Obaluayê me abraçando, me envolvendo, tornando minha alma aquecida, e sinto também os olhos de Obaluayê me lembrando que desde antes e até depois, em todos os tempos que o meu espírito vive, ele é meu Senhor. Saravá, nosso Pai Obaluayê.
pequenez que cada um de nós tem diante dos tronos dos orixás, e ainda que nós não sejamos dignos de pronunciar os seus nomes, nesse momento eu evoco e invoco as forças do trono da fé e gentilmente convido os falangeiros do Obaloaiê para que tomem assento e reinem no chão desse terreiro, de maneira que as pessoas possam encontrar esperança e abrigo nos braços dos seres que trabalham sob sua ordem. Nesse momento eu peço que todos, de olhos fechados, apresentem ao Obaloaiê e aos seus representantes que estão aqui no terreiro todas as suas necessidades de transformação. O Obaloaiê, Senhor da evolução, é também o Senhor da transmutação, da transformação. Que todos apresentem aquilo que em si reconhecem que precisa ser transformado e transmutado, e que todos apresentem também aquilo que em si e nos outros está doente e precisa alcançar a saúde. A saúde e a doença são dois estados do mesmo corpo. Então, para que a doença se transforme em saúde, é preciso transmutar o padrão energético daquele corpo, daquela pessoa. Então, cada um de nós traz em si deformidades ou enfermidades que são causadas pela enfermidade das nossas partes espirituais. Então apresentem ao Obaloaiê as suas células enfermas e peçam com fé que o Obaloaiê transmute e transforme o padrão vibratório da doença em padrão vibratório da saúde. Saravá, nosso Pai, Obaloaiê. A pedra fria no pé do morro, dizer que mora um velho lá. A pedra fria no pé do morro, dizer que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é xamã. Ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é xamã, ele vai lhe curar. Na pedra fria, no pé do morro, dizer
Dados ao Obaloaiê os anseios de transformação e transmutação nas 3 esferas da alma humana, representadas pela trança da palha da costa, de todos que estão me assistindo, eu peço mais uma vez que acompanhem comigo a oração ao nosso Pai Obaloaiê. Ó meu Senhor, da transmutação da doença em saúde, cubra-nos e envolva-nos com suas palhas curadoras, promovendo em nós, corpo, alma e espírito, a transformação da enfermidade em saúde, da deformidade em perfeição, em cada uma das células dos nossos corpos físicos e em cada menor parte das nossas almas e corpos espirituais. Ó meu grande orixá das palhas, concebido por Nanã e criado por Iemanjá, dono da ternura dessas sagradas Iabás, carregue por compaixão em seu balaio tudo que em nós parte para a morte, de forma que tudo em nós seja a vida em evolução. De joelhos diante do cruzeiro das almas, seu reino e sua morada, entrego minha jornada. Em ti, Obaloaiê, Espírito Santo da evolução, deposito minhas esperanças de alcance da saúde física e mental. Atotô, meu Senhor Obaloaiê, que assim seja. Certo de que o ressoar dessas palavras, que se acompanhadas com fé e devoção, vão continuar acontecendo no entorno espiritual de cada um, de maneira que Obaloaiê viva na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós que estamos aqui, e que ao viver em nossas vidas promova a nossa saúde mental e física. Eu encerro a consagração de hoje em alegria especial, porque o Obaloaiê está no centro da coroa dessa casa e é ele que carrega esse trabalho junto com todos nós. Atotô, Obaloaiê, Saravá nosso Pai. Atotô.